Você achou? Amém. Josué 24, 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, aleluia. Josué repete, irmãos, no final ele finaliza assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Queridos, eu quero iniciar aqui, irmãos, fazendo uma introdução de como que o povo chegou a essa situação. Imagina, queridos, que o povo hebreu, ele participou, ele vivenciou, ele pôde ser abençoado com muitos sinais e prodígios da parte de Deus. A Bíblia diz, queridos, que Deus operou grandes sinais e prodígios para libertar o povo, inclusive, do Egito. Você conhece a história, né? Desde quando o povo foi chamado, irmãos, Deus foi falando com o povo, fazendo aliança com o povo, foi se manifestando através do fogo, através do sol, através da natureza. Deus foi se revelando, queridos, e quando chega o povo está escravo no Egito, a Bíblia diz que Deus tira o povo de lá, liberta o povo com mão forte. Deus opera grandes coisas, sinais e maravilhas para o povo. E aí o povo sai da escravidão do Egito, que estava 400 anos, irmãos, escravo, sofrendo, tendo que construir o império egípcio, né? E sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus tirou eles, libertou eles com mão forte daquele lugar. E não foi de qualquer maneira, irmãos, foi operando grandes sinais, grandes coisas. Mas a Bíblia diz que esse povo saiu de lá, e na primeira dificuldade que eles enfrentaram no deserto, eles já começaram a murmurar. Ah, Moisés, tirou nós do Egito para passar fome no deserto, tirou nós do Egito para comer cebola. Não, quem dera devíamos voltar para lá, pelo menos lá nós tínhamos alguma coisa para comer, cebola. E começaram a murmurar, mesmo Deus os libertando com mão forte do Egito, operando sinais e maravilhas. Sabe, queridos, e quando eles continuam ali pelo deserto, Deus não continua de se manifestar e de operar grandes coisas. A Bíblia diz que Deus se manifestava o tempo todo, irmãos, fazendo água brotar da rocha, fazendo uma coluna de nuvem os acompanhar e também os abrigar, irmãos. A Bíblia diz que durante a noite, no frio, também tinha uma coluna de fogo que os aquecia, os livrava também muitas vezes do perigo. A Bíblia diz que o tempo todo Deus estava operando grandes coisas no meio do povo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fez maná descer do céu para alimentar o povo diariamente. A porção necessária descia do céu para alimentar o povo. Amém? Mas sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Não permita com as coisas que Deus opera, com os milagres que Deus faz, amém, se torne comum para você ao ponto de você não mais valorizar da forma que deve valorizar. Não considere jamais aquilo que é divino como algo comum, irmãos. O que é divino é para você viver. E eu vejo esse povo, irmãos, assim, chegou uma hora que eu imagino que eles já estavam achando que aquilo ali já não era mais nada. E mesmo esse povo vivendo tudo isso, irmãos, quando vinham algumas dificuldades da vida, porque essa vida ela traz com ela aflições, problemas, circunstâncias. O próprio Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas estejam animados, porque eu venci. Jesus estava falando assim: olha, se eu conseguir vencer, você também pode vencer. Mas sabe, queridos, aí o que acontece? Desde aquela época, quando surgem as dificuldades, a primeira coisa que o povo fazia era reclamar, murmurar, mas eles não consideravam aquilo que Deus já estava fazendo por eles, aquilo que Deus já tinha feito por eles. E aí o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que nas primeiras circunstâncias que se levantavam, o povo se rebelava contra Deus, contra aquele que os libertou da terra do Egito, da escravidão.
Sabe, irmãos, nós precisamos fundamentar a nossa vida numa base, irmãos, na rocha e na palavra. Fundamentar a nossa vida no amor a Deus, irmãos. Como a Bíblia diz, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, nós precisamos ter a nossa vida fundamentada em Deus e não nas circunstâncias. Você está comigo? Sabe, queridos, o que acontece? Nós vimos, irmãos, aquele povo estavam baseando a sua vida na circunstância, mas não é essa a vontade de Deus. Você está comigo, irmãos? Amém. A vontade de Deus, irmãos, é que nós devemos fundamentar nossa vida em Deus. E a Bíblia diz que logo que o povo passava por circunstâncias, o povo já começava agora a adorar outros deuses. Sabe, irmãos? O povo buscou deuses do Egito, buscou deuses de outras terras, de terras que eram conquistadas, e o povo começou a adorar e trazer essa idolatria, essa adoração também para o meio do povo de Deus. Você lembra quando Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou um bom tempo lá, recebendo da parte de Deus a lei de Deus, recebendo a palavra de Deus para o povo, para direcionar o povo, mas porque Moisés ficou um pouquinho mais, aí o povo lá, impaciente, murmurando, reclamando, daqui a pouco eles formam e fabricam um bezerro de ouro para eles adorarem, como se aquele bezerro fosse o sustentar, como se aquele bezerro, como se aquela escultura fosse operar o milagre que eles precisavam. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se a nossa vida não estiver fundamentada em Deus, você pode até se viciar em milagres, irmãos, operação de maravilhas, mas aquilo ali não vai te sustentar a hora que vir a circunstância. A Bíblia diz, irmãos, que é a palavra, é um fundamento sólido que nos mantém, irmãos, de pé. Amém? E eu amo essa palavra porque Josué traz o povo e também ele ministra para que o povo venha renovar a aliança que eles têm com Deus. Irmãos, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós acabamos fazendo uma aliança com Deus. E sabe, irmãos, a aliança não deve ser quebrada, porque Deus não é qualquer um. Amém? E aí Josué traz eles para o compromisso e fala: olha, vocês erraram. Deus nos libertou com mão forte, sempre esteve conosco, operou grandes coisas, e nas primeiras dificuldades vocês abandonaram o Senhor e começaram a adorar outros deuses. E ele diz assim: olha, vocês não querem, ele diz no versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, então serve. Você quer servir esse Deus, quer servir o outro, quer servir, serve. Faça o que vocês acharem que tem que fazer. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Não importa o que os outros queiram ou falem, irmãos, você e a sua família devem decidir servir ao Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Eu amo essa palavra, irmãos, porque ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué traz para ele, diz assim: olha, não importa o que a multidão está fazendo, não importa para onde está todo mundo indo, quando está falando, os conselhos, olha, o que importa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, isso é importante porque nós queremos falar sobre família aqui. E eu penso que essa frase, essa afirmação de Josué é tão poderosa, irmãos, que ela é capaz de abrir portas, de transformar situações. Será que você já se deparou com uma situação assim que você precisa tomar uma decisão entre fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus? E sabe o que mais Deus quer ouvir de você? Quer ouvir você pegar e levantar as suas mãos e falar assim: olha, o mundo pode estar indo para um lado, para o outro lado, adorando ao que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma convicção, irmãos, que vai transformar o nosso presente e o nosso futuro. Amém? Amém. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ter essa convicção, abrir a nossa boca, trazer para a responsabilidade e falar assim: eu não vou trocar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus não se agrada de ser trocado. Deus não se agrada de ser traído.
Mas como eu posso trocar Deus? Como é que eu posso trair Deus? Quando eu coloco outra pessoa ou outra coisa acima de Deus. Isso é trocar Deus. Você concorda comigo? Sabe, queridos, Deus ama você. Deus conhece a sua vida. E quando você estiver passando por uma circunstância difícil, que é possível que é o que nós passamos nessa vida, Deus sabe exatamente como você está se sentindo. Deus está disponível para consolar você. Deus está disponível para responder você, as suas orações, aquilo que você está querendo saber de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Pergunte. Tem um tempo com o Senhor. Eu estava meditando sobre isso, conversando com os irmãos, e é interessante. Sabe, queridos, você não chega diante de um médico para uma consulta, senta na frente dele, você foi para uma consulta. Você está com algumas dificuldades, alguns problemas de saúde, no seu corpo físico, na sua mente. Você senta na frente, você foi para uma consulta, amém? Primeiro, quem está precisando tem que ir atrás. Amém? O que acontece? Então você vai, se senta na frente do médico e você fecha a tua boca e fica só olhando para o médico com uma cara de paisagem. O que o médico faz quando você está na frente dele? Ele começa a perguntar, não começa a perguntar? Sim ou não? Sim. Sabe por quê, irmãos? Porque é necessário você abrir a boca. É necessário para que o diagnóstico seja correto, um diagnóstico preciso. O médico precisa ouvir da sua boca aquilo que você está sentindo. E sabe, irmãos, nós sabemos que, diferente dos médicos humanos, o médico dos médicos, ele sabe o que você está sentindo mesmo antes de você abrir a boca. Só que é um princípio bíblico, irmãos, e nós precisamos abrir a boca. Muitas vezes nós vimos Jesus fazendo isso, irmãos. Mesmo ele sabendo, ele olhando o problema e falando: o que queres que eu te faça? Ele pergunta. Porque tem gente que é cego, precisa enxergar, mas está pedindo esmola, em vez de pedir vista. A pessoa é doente, precisa da cura, mas não quer a cura. Ela quer se aposentar para receber o INSS. Então o que vai determinar aquilo que nós vamos receber, é aquilo que nós vamos perguntar, é aquilo que nós vamos se expressar, é aquilo que nós vamos desejar e nós vamos abrir a nossa boca para falar. Então, sabe, irmão, nós precisamos falar. O que você quer? Deus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Nós temos que falar, irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você ama a palavra de Deus? Aleluia. Gênesis 2,18. Nós vamos falar sobre família, eu quero falar um pouco sobre casamento, sobre relacionamento. Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma ajudadora. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda intimamente. Disse, pois, o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Deus falou que não é bom que o homem esteja só. E quando está essa afirmação de Deus, serve tanto para o homem quanto para a mulher. Deus não nos criou para o isolamento ou para a solidão. Deus criou você para estar acompanhado. Amém? Aí o que acontece, irmãos? Por quê? Porque existem necessidades que eu não posso suprir sozinho. Irmãos, ninguém na face da terra é autossuficiente. Não é, irmãos? Nem Jesus, quando esteve na terra como homem, foi autossuficiente. Ele o tempo todo estava sendo servido pelo Espírito, sendo direcionado pelo Espírito. Amém?
Ele falava assim, olha, eu não faço aquilo que eu faço aquilo que o meu pai manda para ele fazer, eu faço a vontade do meu. E ele estava o tempo todo fazendo aquilo no relacionamento com o pai, amém? Sabe, queridos, então o que acontece? Não é bom que o homem esteja só, o pai nem uma ajudadora. Sabe, queridos, eu já falei isso, mas é importante, irmãos. Deus criou o homem para ajudar a mulher, não foi para atrapalhar. Né? Então, aí eu penso que alguns homens assim, né? Alguns nem não se expressaram muito, ficaram meio por dentro, mas falando assim, isso, né? Mas sabe, queridos, Deus colocou a mulher foi para ajudar o homem, não para atrapalhar, mas também diz que, olha só, não é bom que o homem esteja só. Daí ele fica pensando assim, não é só a mulher vir até o homem, mas o homem também vir até a mulher. Por exemplo, assim, queridos, Deus colocou alguém do seu lado para você viver junto, não para você viver longe. Amém? Então, queridos, é importante, porque existem necessidades que não se suprem à distância. Não se suprem. Amém? O papel do homem no casamento, num casamento, além da proteção, da provisão. Amém, queridos? Olha só, tem provisão sim, mas tem a proteção, tem o amor, o carinho, e tem coisas que não tem como você dar. Você pode colocar R$1 milhão, mas não supre o carinho, o amor, amém? Então, queridos, nós precisamos entender essas coisas. Mas eu já ouvi isso, pastor. Vai ouvir de novo. Amém? Porque o diabo não vem perguntar para você se você já ouviu essas coisas. Ele vem chutando a porta e arromba tudo e acabou, destrói tudo. Sabe, queridos, nós precisamos tomar posse, pegar essa palavra e realmente pegá-la para nós guardar. E se não for remédio, é vacina. Mas eu estou tudo bem, pastor, meu casamento está tudo certo, glória a Deus, e aleluia, vacina. Para quando vir um dia mal ou uma circunstância, uma seta do diabo para tentar destruir teu relacionamento, teu casamento, você vai lembrar disso. Vai falar, opa, a minha casa está edificada sobre a rocha. Chegou atrasado, diabo. Amém? Então, queridos, essa questão de estar junto é importante. Aí no versículo 24 diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e se envergonhavam. Na verdade, olha só o versículo 24. Deixar pai e mãe se une a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Irmãos, deixar pai e mãe serve para o homem e para a mulher. Eu já ouvi reclamações assim, irmãos, muitas vezes em aconselhamentos, falar assim, olha, qualquer coisa que acontece, eu não vejo ele me procurando, ou eu não vejo ela me procurando, ela vai procurar os pais dela. É uma reclamação que acontece. Né? Qualquer coisa que aconteceu aqui, já passa a mão no telefone, papai, mãe, aqui ó, aconteceu esse negócio aqui, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, você casou para ser uma família nova agora. Amém? Agora o seu cônjuge ele está no lugar ali que é para servir você. O cônjuge o casal é para servir um ao outro. Amém? E deixar pai e mãe. Sabe, irmãos, deixar pai e mãe não é deixar de honrar, deixar de amar. Não, irmãos. Continue amando, honrando. Mas sabe, queridos, não agora mais dispensar o cônjuge para continuar lá pegado, não, irmãos. Amém? O cordão umbilical, ele está ligado na criança com a mãe só até ela nascer, né? Depois que nasceu, ele corta, depois ela continua sendo alimentada enquanto ela é pequena, daqui a pouco ela aprende a comer, começa a comer sozinha, tomar banho sozinha, se alimentar sozinha, amém? E é assim, do mesmo jeito. Então, nós não fomos criados para ficar... Imagina um barbado de 40 anos, às vezes lá, né? Na barra da saia da mãe, né, morando com o pai. Pode morar, às vezes, uma circunstância ou outra, amém, irmãos? Não vamos generalizar. Quando você ouvir assim, não vai para o extremo, amém? Uma situação ou outra específica pode acontecer, mas não é a regra, não é a vontade de Deus. Nós somos criados para avançar. Amém? Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Amém. Abra comigo lá em
Em Salmo 127. Salmos 127. Tem mais uma coisa, queridos. No casamento, muitos casamentos têm problemas porque depois que casam, esquece que eles devem continuar namorando. Entendeu? Não? Por exemplo, antes, quando se conhece, começam a namorar. Daí é muito amor, é carinho, né? E aí leva para jantar, né? Leva para tomar um sorvete, compra umas flores, né? Compra presente, né? E está sempre fazendo uma surpresa, dando carinho. Aí depois que casa, esquece dessas coisas. Acha, agora casei, está feito, agora pronto, né? Não perco mais. Não preciso mais. Não, queridos, você casou e deve continuar namorando, deve continuar cultivando esse relacionamento. Amém? Deve continuar cultivando, irmãos, aquilo que você começou a praticar quando você conheceu ela ou ele. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Ah, mas está tudo bem, pastor. Pode até estar tudo bem, mas daqui a pouco você já deixou de fazer algumas coisas que você fazia quando estava namorando. E sabe que uma coisa vai puxando a outra? Ah, hoje eu deixo de uma coisa, amanhã eu deixo de outra coisa, daqui a pouco você não está fazendo mais nada, daqui a pouco o casal já começa a dormir de costas. Sabe? Mas não permita isso, em nome de Jesus. Ah, mas está tudo bem, pastor, então faça ficar melhor ainda. Aleluia. Não precisa responder, mas qual foi a última vez que você abraçou o seu cônjuge e falou assim, eu te amo tanto, já te falei isso hoje. Não podemos deixar com que as pressões, a circunstância, a correria do dia a dia, ela roubem essas coisas. Porque, irmãos, isso aí é que vai determinar o sucesso do relacionamento. E sabe por que eu estou falando do casal? Porque o casal é onde inicia-se uma família. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Você abriu lá em Salmo 127? Amém. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, queridos, eu posso trabalhar, me esforçar, fazer tudo que eu puder, o que eu puder e o que eu não puder, e for além de mim, irmãos. Mas se não for o Senhor que edificar a nossa casa, a Bíblia diz, em vão trabalham os que edificam. Sabe, irmãos, não vai ser a força do meu braço que vai determinar o sucesso, ainda que Deus usa e que eu tenho parte como alguém que está colaborando, amém? Alguém que está realmente trabalhando junto com Deus no sucesso. Mas, queridos, se não for a mão de Deus, a mão de Deus, queridos, o conselho de Deus, o conselho da palavra vai determinar o sucesso da sua vida, do seu casamento. Sabe, irmãos, às vezes algumas circunstâncias surgem, problemas no casamento, na família, mas você vai a fundo descobrir, você vai perceber que as pessoas não foram se aconselhar com o Senhor. Fazem uma coisa, fazem outra, tomam uma decisão, tomam outra, compram isso, deixam de comprar aquilo, assinam aqui, assinam ali, mas não querem saber de se consultar ao Senhor, de se aconselhar com o Senhor. Sabe, queridos, é o Senhor que vai abençoar a tua vida. Sabe, irmãos, quando nós temos o favor de Deus, nós podemos fazer muito mais coisas em menos tempo. Então, irmãos, nós precisamos buscar o conselho do Senhor no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Porque, sabe, irmãos, a pressão do dia a dia muitas vezes vai vir, e se você não tiver com a sua casa edificada sobre a rocha, você talvez esconde no seu cônjuge uma coisa que ele não tem nada a ver, ou que ela não tem nada a ver. E não é essa a vontade de Deus. Amém? Saiba que Deus colocou essa pessoa do seu lado para vocês serem um time, não serem oposição, para vocês puxarem para o mesmo lado. Amém. Irmãos, Deus sabe, irmãos, por que essa palavra está sendo pregada hoje. Amém? Amém.
Eu não sei, eu não saberia exatamente quem estaria aqui, mas o Senhor sabe. Amém? O casal não são adversários, o casal é o mesmo time. Não estão puxando para lados opostos, tem que puxar para o mesmo lado. Amém. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, tem muita gente com medo. Ele não fica com medo, não tenha medo. Se é o Senhor que é a tua sentinela, se o Senhor tem guardado a tua casa, fique tranquilo. Amém? A gente faz a nossa parte, mas, queridos, o que de fato nos protege, nos guarda é o Senhor. Aleluia. Nós fizemos a nossa parte, sim, nós quando saímos de casa, trancamos a porta, amém? Mas, queridos, se não for o Senhor, aleluia. Versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sabe, queridos, nós temos que sempre buscar o equilíbrio da palavra. É lícito e convém que nós venhamos trabalhar, sim, irmãos, nos esmerar no trabalho. Mas ele diz assim, ó, que aqui nesse versículo 2 está dizendo que todo esforço humano, físico, de trabalho inclusive, para buscar o pão, pode se tornar inútil, irmãos, se não for o Senhor. Se a confiança não estiver no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o dinheiro, porque muitas vezes a busca é pelo dinheiro, mas o dinheiro não sustenta, irmãos, uma casa. Compra situações, compra, paga a conta, paga. Mas quando nós estamos falando de casa, nós estamos falando muito mais do que além do que um edifício ali de 4 paredes, ou de alvenaria, ou de madeira, casa, um apartamento. Quando nós estamos falando casa aqui, é a sua família, é a sua vida, é o seu casamento. E o dinheiro, irmãos, não pode sustentar um relacionamento se não for a mão do Senhor. Aleluia. Nós podemos ver muitas vezes pessoas muito ricas, têm muito dinheiro, mas estão com o casamento destruído. É traição, é separação, é briga, sabe? Na verdade, a casa que deveria ser um lar é um inferno. É o homem não querendo voltar para casa porque sabe que vai chegar em casa, vai ter briga. É a mulher não querendo fazer as coisas de casa porque acha que o marido não... Enfim, você entende? As contas estão sendo pagas, mas o relacionamento, queridos... Se o Senhor não estiver envolvido, irmãos, é problema na certa, mas se o Senhor é o convidado, amém? Se o Senhor é o convidado, irmãos, Ele guarda a sua vida, o seu casamento, oh, aleluia, o seu relacionamento. Versículo 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, seus filhos são herança do Senhor, não são praga, não são bicho, não são enviados do capeta, não, são herança. Você que tem filho, você que não tem, vai pegando a palavra, porque quando você tiver, você já sabe o caminho. Amém. Amém? Aleluia. Porque às vezes, irmãos, a pressão é tão grande fora de casa, ou às vezes até no relacionamento, que desconta nos filhos também. Mas essa não é a direção de Deus para a sua vida. Não faça, irmãos, com que a pressão de fora te aflija dentro. Faça com que o que você tem dentro, pelo Espírito Santo de Deus, modifique as coisas de fora. Amém. A pressão vai vir, irmãos. Mas aquilo que nós somos deve determinar, irmãos, como nós vamos agir diante dessa circunstância. Por que, irmãos, nós estamos falando isso? Porque é exatamente isso que acontece, irmãos. O diabo, irmãos, ele é mais velho que eu e que você. Amém? Ele sabe, irmãos, ele está tentando, ele está destruindo, ele está roubando, ele está matando, ele está fazendo essas coisas há muitos e muitos anos. Por mais que ele se ache, irmãos, ele não muda muito, irmãos, é as mesmas coisas, ele continua fazendo. Mas sabe que se nós temos o conselho da palavra, nós vamos avançar, queridos, com a certeza de que a nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Praga nenhuma chegará em minha tenda.
praga nenhuma chegará à tua tenda se o Senhor, aleluia, foi convidado para estar ali. Amém? Aleluia. Glória a Deus, amém? Com relação ao marido, né? Porque tem muito assim aquela questão da submissão da mulher, nós já falamos aqui, mas a submissão da mulher não está sobre não está sobre a força, sobre a obrigação, sobre a submissão da mulher não está, irmãos, sobre uma liderança ditatorial, não, irmãos, a submissão da mulher é como ao Senhor. E sabe, ao longo dos tempos, existe uma posição do homem, achando que ele, por ele ser o cabeça da casa, ele tem que tratar a mulher como alguém inferior. A mulher não é inferior a você. Amém? A mulher não é inferior, mas também ela não está acima. Viu, mulheres? Agora é uma palavra específica para você. O problema do ser humano é a falta de equilíbrio. Né? De um lado diz que é o extremo, né? O homem se acha ele tão superior que ele quer pisar na mulher. Não é essa a vontade de Deus. E do outro lado, aí agora vem uma outra onda para combater isso, e aí diz que a mulher que é a tal, e aí o homem não é nada. Não. Ele diz o equilíbrio, a Bíblia é equilibrada. A mulher foi colocada ao lado do homem. Não é na frente, não é atrás, não é embaixo. E também não é em cima. É do lado do homem para o ajudar. Amém? Aí o homem, mas o homem como é que fica? O homem foi colocado também, Deus colocou essa mulher do seu lado para te ajudar, mas você precisa amar essa mulher. Amém. Tem que amar essa mulher. Amém, queridos? Amar esta mulher, irmãos, como Cristo amou a igreja, ao ponto de, se preciso for, entregar a sua vida por ela. Você não precisa responder ao homem, mas você já passou por aquela situação, um momento em que vocês foram sair, enfim, foram pegos por uma alteração do clima, ficou frio, e a sua mulher ficou com frio. Não precisa responder, mas você deixou a sua mulher com frio, você tirou o casaco que você estava e deu para ela vestir. É só um exemplo simples. Mas se você não é capaz de fazer isso por ela, você vai estar muito longe de amar a sua mulher ao ponto de, se preciso for, entregar a sua vida por amor a ela. Amém? Mulheres, acredite, biblicamente falando, vocês estão em uma posição maravilhosa. Amém? Não é de inferioridade, é de cumplicidade, de companheirismo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né, lá em Efésios 5:33. Efésios 5:33. Na verdade, começa o contexto desde o 22, né? Mas eu falei um pouco sobre isso. Aí no versículo 33, 5:33 de Efésios diz: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, eu faço como Josué. Não importa com quem as pessoas estão indo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Nós estamos vivendo uma distorção, irmãos, dos fundamentos do que Deus quer para a família. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus é equilibrada, o homem que é desequilibrado. Deus jamais vai querer o prejuízo de quem seja, irmãos. Foi Deus que nos criou, Ele conhece nós, as nossas próprias necessidades. Ele, mais do que ninguém, sabe o que precisamos ou o que não precisamos. Se Ele determinou como é que tem que ser, irmãos, é porque é o melhor.
Amém? Então a Bíblia fala sobre o amor do marido e diz sobre o respeito da mulher. Aí a mulher quer o amor do marido, mas não respeita o marido. E o marido quer que a mulher o respeite, mas não ama a mulher. Sabe, irmãos, cada um tem que fazer a sua parte, independente se o outro faz ou não. Amém? Sabe, queridos, a questão do respeito existe hoje, sim, irmãos. Nós temos que cuidar, porque os extremos, irmãos, fogem daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Nós estamos vivendo nunca vivemos uma geração, irmãos, como essa, em que há tantos divórcios, tantas separações, e muitos disso, a maioria, irmãos, e muitos disso é fruto de traição, é fruto de falta de amor, de falta de respeito. Por quê? Por quê? Porque estão fugindo, estão se distanciando dos conselhos de Deus. Amém? Estão se distanciando dos conselhos de Deus, irmãos. Como é que essa geração pode estar certa e as 3, 4, 5 gerações atrás está errada? Não, queridos, quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais nós vamos amar o nosso cônjuge. Amém. Mais nós vamos respeitar o nosso cônjuge. Amém? Mais nós vamos buscar a felicidade do nosso cônjuge. E esse, irmãos, é o padrão, queridos, da alegria, da felicidade, daquilo que o ser humano busca. Amém? Os extremos são um problema. Não podemos partir para os extremos. Amém? Você ainda me ama? Você está muito sério, irmão. Você tem que ter Você é feliz? Amém. Coração alegre, formoseoso, vai dar uma risada aí. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Você diz amém e você está concordando. Diz assim seja. Amém. Glória a Deus. Mesmo que você não disser amém, a palavra é de Deus, irmãos. Aceita que é melhor. Amém? Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso está escrito lá em Êxodo 20. É um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, ou seja, é um mandamento, mas já vem uma promessa. Se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Veja só. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, queridos? Os filhos só podem fazer aquilo que eles aprenderam a fazer. E sabe quando que eles vão aprender isso, irmãos? É quando são criança, não é depois de velho, não, irmãos. É quando são criança, irmãos. E sabe, você percebe a seriedade, irmãos. Às vezes nós vimos alguns jovens morrendo cedo e às vezes a gente não sabe o motivo. E também não vamos julgar especificamente, porque cada caso é um caso. Mas pela palavra nós entendemos que uma boa parte desses jovens, muitos deles, estão morrendo cedo porque não estão honrando pai e mãe. A palavra é verdadeira. E sabe, queridos, e eu vou dizer uma coisa para você, que o sangue de muitos jovens vão ser requeridos dos seus pais, porque os seus pais nos ensinaram a honrá-los. E a falta de ensiná-los a honrar fez com que eles não honrassem, e aquilo gerou para eles uma morte cedo. Sabe, irmãos? É responsabilidade dos pais educar os seus filhos no Senhor. Amém? Agora, queridos, é com amor. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, amar como a si mesmo, amar os filhos é a mesma coisa. Agora eu vou dizer uma coisa para você: os seus filhos não estão acima do seu cônjuge. Falar já não nada, né? A pessoa pega, casa, está namorando, namora, é amor aqui, amor ali e tal, e casa. Aí casou, veio o filho, agora é filho aqui, filho ali, e a esposa, o cônjuge foi deixado de lado. Não, queridos. Quem chegou primeiro? Pastor, mas como assim? É sim, queridos, é isso mesmo que você está falando. Quem chegou primeiro? Foi o seu cônjuge. Mas como assim vou amar o meu cônjuge? Ele não saiu de mim. O meu filho saiu de mim. Isso é a cara da mulher, mas o homem também. O filho saiu do homem. Entende? Mas assim, não, ele saiu de mim. É do meu sangue. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Ele só pode existir porque seu namorado chegou primeiro. E sabe, eu vou dizer uma coisa: se você não estiver bem com o seu cônjuge, queridos, você vai estar prejudicando o seu filho. Amém? Então, queridos,
você não pode desprezar o seu cônjuge por conta do seu filho. Porque se a casa cair, o seu filho está debaixo dela. E sabe que se tem uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos, nessas gerações, nessa geração, é um problema muito sério, irmãos, que está acontecendo como resultado de filhos e pais separados. E eu vou dizer isso aqui para vocês, já vou iniciar aqui falando que eu sou uma pessoa dessas, amém? Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos aproximadamente, se separaram. Né? Então eu vivi muitas coisas no decorrer da vida como resultado dessa separação. Enfim, você sabe como é que funciona, né, irmãos? Deus não criou a pessoa para estar sozinha, separou, né? E surgiu situações e daqui a pouco eles casam-se novamente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, os filhos são os que mais sofrem. E sabe, irmãos, quando os pais se separam, os filhos têm um problema sério. Então, por isso, queridos, ame o seu cônjuge grandemente, irmãos, porque o seu filho está também debaixo desse amor. Amém? O seu cônjuge vem antes do seu filho. Aí não é amar menos o seu filho, é amar tanto o seu filho que você sabe que se você tem uma casa com 2 pilastras, você e seu marido, sua esposa, se essa pilastra, se isso aí cair, caiu a casa em cima. Acabou, irmãos. Então nós precisamos entender essas coisas. Se eu estiver bem com a minha esposa, meus filhos vão estar bem. Se eu não estiver bem com a minha esposa, meus filhos vão estar mal, irmãos. É prejuízo para todo mundo. Ah, mas já aconteceu, queridos. Então, ok, já aconteceu, irmãos, é passado. Você pede para o Senhor perdão, se arrepende, vai e não peca mais. Amém? E aí você entende agora pela palavra que você tem que fazer a sua parte. Agora eu estava falando, irmãos, que educar os filhos, ensinar os filhos a honrar pai e mãe, queridos, é responsabilidade do pai, da mãe. Depois que eles crescerem, irmãos, não tem mais como. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Que até depois, quando ele envelhecer, ele não se desviará, mas é a criança, irmãos. Nós precisamos ensinar a criança. Amém? Queridos, é importante essas coisas, irmãos. É uma palavra que vai salvar a sua vida, salvar seu casamento, salvar o seu filho. Irmãos, é histórico isso, você vai entender. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais destruído vai estar a nossa vida, a nossa família. Quanto mais longe de Deus o casal, os pais estiverem, mais difícil, mais problemas os filhos vão ter. Agora, se nós fizermos a nossa parte, queridos, nós vamos estar amando e protegendo nossos filhos. Amém? Sabe, queridos, amar não é aceitar tudo, queridos. Aí eu amo meu filho, eu aceito tudo que ele faz. Isso não é amor. Isso não é amor. Amar não é aceitar tudo que faz, irmão. Você sabe disso, porque é só tirar do contexto. Amor é amor. Amor é amor, que se vai ser com o filho, se vai ser com o marido, com a esposa, se vai ser... É amor, amém? Olha só, nós precisamos amar os nossos filhos. E lembra que eu falei da questão do equilíbrio? Irmãos, o pai que ama o seu filho corrige, dá limites. Nós estamos vivendo uma geração de filhos sem limites. O que é isso, irmãos? É limite. O seu filho tem que saber que até aqui ele pode ir. Daqui para lá ele não pode ir. Amém? Amém. Mas se ele for por criança, por não ter a informação, por não ser instruído, é uma coisa, irmão. Você vai trazer, amém? Com amor. Mas hoje nós vemos filhos que estão deixando de fazer, estão ultrapassando os limites porque não tem limite. E filho, criança é criança, irmãos. A Bíblia diz que a criança é assim mesmo. Amém? Eu fui assim. Você foi assim. Mas sabe, queridos, a responsabilidade de determinar os limites é dos pais, não é do filho. Amém? Aí tem os extremos, né? Os pais que
são extremistas e que agem de forma inconsequente, a Bíblia fala sobre isso aqui. Olha o versículo 4, capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Sabe, queridos, os nossos filhos precisam de disciplina. O que é disciplina, irmãos? É correção. É correção. Tem que haver consequências. Irmãos, nós precisamos, queridos. O mundo pode acontecer o que for, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Sabe, queridos, é responsabilidade nossa, queridos, e nós temos só esse tempo. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz: ensina a criança. Não é depois do barbado, o homem. Depois que cresceu, irmãos, não adianta mais. Ensine a criança. O nosso tempo é enquanto é criança, queridos. Depois é mais difícil. Depois é mais difícil. Amém? Não provoqueis a ira. O que é provocar a ira dos nossos filhos, irmãos? É quando eu quero ensinar com palavras, mas não com atitudes. É quando eu falo uma coisa e não faço. É quando eu falo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou falar, mas não faz isso. Se tu fizer, vai acontecer isso. E não acontece. E aí daqui a pouco, da noite para o dia, daqui a pouco de repente, vai lá. Porque assim, o que nós temos que cuidar, irmãos? Porque a correção do filho não tem que ser com raiva. Não tem que ser na explosão. Não tem que ser na hora que os pais já estão assim. Esgotou tudo já. Não, eu não bato no meu filho, não, deixa ele fazer o que quer e tal, daqui a pouco vai indo, daqui a pouco vem as pressões, aí daqui a pouco briga com o cônjuge, daqui a pouco vem a pressão do trabalho, aí daqui a pouco você já está numa situação que você não aguenta mais, aí daqui a pouco, às vezes não é nem uma coisa muito grave que o filho fez, mas aí você vai corrigi-lo com raiva, com nervosismo, sabe? Aí isso aí não é de Deus, irmãos. Porque existe uma diferença da correção com ira, com raiva, com nervosismo, com explosão, da correção com amor. Amém? E sabe, irmãos, nós precisamos cuidar com isso. E os filhos muitas vezes podem se irar, sim, se o pai fizer ou a mãe fizer esse tipo de coisa. Mas os filhos precisam de limites, de correção, irmãos. Amém? Nós temos aqui entre nós uma psicóloga, que eu imagino, eu não sei o dia a dia dela, mas eu imagino que ela deve pegar muitos casos de crianças que os pais estão pedindo socorro, ou crianças, ou hoje em dia os filhos, depois de adulto, estarem sofrendo consequências deles não terem tido limites quando eram crianças. Sabe, irmãos, amar os nossos filhos é corrigi-los, é dar limites, é corrigir com amor. Amém? Você está comigo? Amém. Irmãos, não importa o que falem, irmãos. Quem vai sofrer as consequências vai ser você, não vai ser mais ninguém. Quando você não tiver do seu filho aquilo que você gostaria, por quê? Porque por falta muitas vezes. Irmãos, são instruções. Lembre-se que se não for remédio é vacina, amém? Não estou dizendo que você está fazendo errado, não. Isso é instrução, irmãos. É para você. Se você está fazendo certo, continue fazendo certo. Se você não está, você faça agora conforme a palavra de Deus. Amém? Queridos, os nossos filhos, eles vão aprender com o exemplo. E nós somos o exemplo que eles querem. O pai e a mãe são os heróis deles. Amém? Mas sabe, queridos, assim, eu tenho experiência lá em casa também. Já tive quando eu era criança também. Eu fui uma criança que eu também já aprontei bastante, sabe, irmãos? Mas eu também fui bastante corrigido. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Quando você corrige com amor, aquilo vai marcar a vida da criança para o bem. Amém? Jamais uma correção em amor vai afastar, irmãos. Agora, uma correção com ira, com raiva, aí sim, aí é um problema. Sem exemplo, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Está tudo errado, fazendo tudo errado. Não é um exemplo e aí quer cobrar um exemplo. O filho vai ser o reflexo dos pais. O que eles verem, o que eles vivenciarem, vai ser o que eles vão reproduzir. Sabe que nós devemos ser o exemplo para os nossos filhos. Amém?
Aí quando eu estava falando de separação, irmãos, nós estamos vivendo nessa época também esses problemas, irmãos. Porque o filho, irmãos, ele na verdade ele foi instituído por Deus, o filho, para ser criado pelo pai e pela mãe. E quando acontece um problema de uma separação em que o filho está tendo que ser criado ou por um ou por outro, irmãos, isso não é fácil. Amém? Não é fácil, queridos. A pressão ela é como se ela dobrasse. Aí, queridos, existe ainda mais uma responsabilidade nossa de nós buscarmos ajuda na palavra, no Senhor, para o Senhor nos ajudar a suprir aquela falta que nós estamos tendo ali. Amém? Senhor, me ajuda, Senhor. Tu sabes, eu preciso de ajuda com o meu filho. Me instrui, me dá sabedoria. Amém? Amém? Então, queridos, olha só. É importante isso, irmãos. É importante isso e nós não vamos deixar nós precisamos entender que a correção com amor não vai afastar o filho de você, vai aproximar ele de você. Eu tive várias experiências já com isso, irmãos. Primeira coisa, você fala. Amém? Amém, queridos? Amém. Segunda coisa, você dá os limites, né? Você fala e você dá uma penalidade. Pode ser castigo, ao cantinho do pensamento, né? Ele tem que entender que tem consequências, o filho tem que entender que tem consequências. Mas eu conversei com amor, eu fui para o cantinho do pensamento, conversei de novo, falei e tal, e agora ele já sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe o que ele deve e não deve fazer, mas ele continua me afrontando. E aí? A palavra de Deus fala sobre isso, queridos. A vara. De onde será que veio lá no juizado, né, na justiça, o nome vara da infância e da adolescência? A correção. Vara é correção. Amém? Sabe, queridos, com amor, eu falo isso, mas é uma necessidade. Nós precisamos entender que é nossa responsabilidade. E a palavra de Deus diz que o filho não vai morrer, não, se levar uma varadinha. Amém? Ai, meu filho, se ele não chorar agora quando criança por uma correção, ele vai chorar, irmãos, vai chorar. Não é que eu estou profetizando isso, irmãos, mas é uma consequência. O que nós estamos vivendo na sociedade hoje em dia, irmãos? Filhos completamente transformados, sem nada, irmãos, de referência, sem limites, achando que pode fazer o que bem entende, que pode dar na cara do pai e da mãe. Não respeitam mais os mais velhos, não estão nem aí com nada, eles acham que estão acima da lei, acima da ordem, acima do que é certo. Por quê? Porque não tiveram limites, irmãos. Se precisar, tem que fazer, irmãos. Tem que fazer. Para salvar, a Bíblia diz salvar o seu filho. Salvar o seu filho, irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 22:15. Salomão, que escreveu Provérbios, irmãos, a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio do mundo. Ele teve uma sabedoria vinda de Deus, irmãos. E sabe, queridos, eu creio nessa sabedoria. Eu falei Provérbios 22:15. Diz assim, irmãos, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nós temos que escolher, irmãos, ou nós servimos ao Senhor e praticamos a palavra, ou nós vamos pegar e fazer qualquer coisa. Mas sabe, aqui está escrito, a estultícia está ligada à criança, ao coração, ou seja, a meninice. Amém? A criança, assim, não sei se vocês já viveram isso, mas eu tenho criança lá em casa, eu sei como é que é. Eu também fui um dia. As crianças muitas vezes desafiam a gente. Elas vão, eu vou fazer para ver o que vai dar. Né? Desafio, irmãos, sabe? Está ligado ao coração da criança. A criança é criança, irmãos, mas a criança ela precisa de limites e da disciplina que vai vir dos pais. Se não, irmãos, vai dar problema.
A Bíblia diz que a vara da disciplina vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Afastará dela. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Você conhecendo a geração de hoje, nós temos as autoridades para fazer justiça, né? Eu sei que, infelizmente, né, a gente está sofrendo com algumas coisas nessa área aí de justiça, mas enfim, a autoridade judicial ou as autoridades policiais é para manter a ordem, certo? Sim ou não? Aí, o que no trânsito, por exemplo, existem penalidades? Multa. Mesmo existindo multa, o pessoal ainda recebe multa, não recebe multa? E eles têm que ir agravando a penalidade. Por quê? Mas se não existisse nada, irmãos, nenhuma penalidade. Não existisse penalidade, só vinha o guarda lá, você fazia o que queria e viesse conversar com você. Rapaz, com muito amor eu te falo, meu jovem. Não faça isso. Queridos, o ser humano precisa de limites, precisa de correção, precisa de consequência. Se não, meu irmão, a justiça está ligada. Sabe? Aí o que vai acontecer? Se já tendo uma consequência, uma penalidade, já acontece, imagina se não tivesse. E é a mesma coisa, irmãos, com a criança é a mesma coisa. Nós precisamos entender que nossos filhos precisam de limites. Amém? Eu falei do 22:15, né? De Provérbios. 23:13. Ó, só uma folha, passa para frente ali. 13 e 14. Você achou ali? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Eles não é a vara que vai matar a criança, não. O que vai matar a criança é a falta dela. Quando eu falo vara, irmãos, eu não falo que ela tem que ser a primeira, a regra de ouro. Amém, queridos? Como eu falei, você vai conversar, você vai dar os limites, colocar consequências, você vai trazer um cantinho de pensamento, você vai fazer de tudo para que não precise, mas se precisar, você tem que usar, irmãos. Amém? Tem que usar. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Queridos, eu vou dizer nenhuma... Olha, irmãos, a geração que nós estamos vivendo hoje vamos contar uma geração, 40 anos atrás, pode ser? 40 anos atrás? Não, ou 40 ou talvez um pouquinho mais, uns 80 anos atrás. Né? Mas o que nós vamos lembrar é mais ou menos isso. Queridos, a geração era outra. Você lembra que os filhos pediam bênção para os pais? Sim ou não, irmãos? Vamos lá, irmãos, né? Benção pai, benção mãe. Quando tinha festa de família, para o filho era uma. Né? Tinha que ir lá, era todos eles, benção tio, benção tia, benção vô, benção vó, benção isso, né? Então, né? Se tinha um adulto e o filho estava sentado, tinha que levantar, dar lugar para o mais velho, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar a mãe. Sim ou não, irmãos? Sim. Como é que está hoje? O que é isso, irmãos? É porque nós estamos indo para melhor ou estamos indo para pior? Com essa filosofia. Irmãos, é o equilíbrio. Quando ele diz assim, ó, com a vara não morrerá, é com a varinha, né, irmãos? Varinha, irmãos. Né? Varinha. Não é com sarrafo de telha. Né? Não é com cabo de enxada, irmãos. É com a varinha, irmãos. Amém? Sabe por que com a varinha, irmãos? Porque é para criança. É proporcional. Porque depois que deixar de ser criança, nem um cabo de enxada vai resolver. Então, enquanto é criança, é uma varinha. 2, 3 varadinhas. Vai chorar? Vai, porque é para chorar mesmo, irmãos. Amém? Mas aí da próxima vez, olha, não faz, porque tu sabe que se tu fizer, tem a vara. É um remédio maravilhoso. Talvez você precise usar 1 ou 2 vezes ali e pronto, não precisa usar mais. Glória a Deus por isso. Amém? Não vai matar. Agora, se tu não fizer agora, o que acontece? A maioria dos espancamentos que está acontecendo, que é contra a palavra, contra a vontade de Deus, que não é, acontece por quê? Por falta de responsabilidade dos próprios pais mesmo. Não educaram quando era criança e agora, depois de mais velho, quer dar sarrafada, quer fazer isso,
né, quer usar outros. Não, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte enquanto há tempo. Enquanto é criança, na proporção, na medida dela. A criança chega a uma certa idade, ela já não vai apanhar mais. Você vai conversar. Só que aí, né, tem que ver se a conversa vai resolver. E eu vou dizer, o Estado não vai conseguir dar conta do seu filho se ele descambar para o outro lado, porque você não bateu nele, não deu varinha. Você entende, irmãos? Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, é importante isso. Amém? Versículo, eu falei 23, Provérbios 22, 15, né? 23, 13. Isso, glória a Deus. 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem avergonhar a sua mãe. Vou repetir esse versículo, irmãos. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ou seja, sem limites, sem consequências, pode fazer o que quiser, né? Não, vem a envergonhar a sua mãe. Não precisa me responder, mas só tente trazer a memória. Você já viu um filho envergonhando mãe e pai? Eu já vi, irmãos, e muito. Não vou generalizar, pode ter situações específicas, amém? Mas na maioria delas é porque não está tendo a vara da correção em casa. Sabe, irmãos, seja todo homem mentiroso, mas o nosso Deus é verdadeiro. Amém? Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja equilibrado. Você não foi chamado para espancar o seu filho. E se você estiver pensando ou estiver achando que existe uma necessidade dessa, porque você já falhou lá no início, lá na vara. Equilíbrio, irmãos. Amor, carinho. Amém? Irmãos, o Criador, ele sabe o que é melhor. Deus não deseja que os seus filhos venham sofrer. Mas, queridos, eu prefiro minhas filhas, meus filhos chorarem por um momento ali, porque elas estão sendo corrigidas hoje, enquanto eles estão comigo, enquanto eles podem, do que lá na frente, irmãos, eu perder eles para o mundo, para as drogas, para a prostituição. Amém, queridos? Corrija seu filho, proteja o seu casamento, guarde o seu cônjuge, ame a sua família. Amém, queridos? Nós precisamos decidir, queridos, aquilo que é o conselho vindo do céu, aquilo que é importante para nós. Sejamos equilibrados, irmãos. Vamos cuidar com a falta de equilíbrio. Sabe, às vezes para mim querer reforçar ou afirmar uma coisa, eu não preciso desconsiderar a outra. Vamos cuidar com os extremos, amém? Você entende? Então, não é espancar, não é bater de forma inconsequente. Amém? Não de maneira nenhuma, queridos, é com amor, mas também não é deixar fazer o que quer, falar o que quer. Irmãos, eu fico apavorado, irmãos, eu já vi filho bater na cara da mãe, e a mãe não fazer nada. Bater literalmente, irmãos, pegar e puxar a mão e dar-lhe tapão na cara. E a mãe não fazer nada. Irmãos, como é que vai ser essa criança quando crescer? Se bate na mãe? Sabe, irmãos, nós temos que pensar nessas coisas. E não é para é para você pegar essa palavra, amém? E repensar, orar por seus filhos, cuidar dos seus filhos, amá-los, trazer eles para perto e entender que a responsabilidade, queridos, do que eles vão ser lá na frente é sua. E quem vai também ter as consequências somos nós. Acertamos em tudo? Não. Somos perfeitos em tudo? Não. Não, irmão, nós vamos fazer o melhor que nós pudermos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, pensando sobre isso, porque nós estamos vivendo uma geração, e quando eu falei da geração, é verdade, irmãos. Honestamente, a pessoa que é de bem, a pessoa que é de família, que é uma pessoa educada, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é honrada, uma pessoa que não é inconsequente, adulto, amém? Que apanhou,
E quando era criança apanhou e muitas vezes de forma errada. Amém? Mas eu vou dizer para vocês, meus irmãos, assim, ó, as correções da minha mãe e do meu pai salvaram a minha vida. E eu tenho só a agradecer. Nenhum tipo de ressentimento, pelo contrário, um louvor, um agradecimento. Amém? E eu acredito que se eu perguntar para vocês aqui é a mesma coisa. Então, queridos, jamais uma vara vai fazer com que o teu filho não goste de você. Pelo contrário, vai fazer ele lá na frente, quando você, de repente, levar ele num altar, no casamento, ele pegar e olhar para você e dizer assim, chorando talvez, falar assim, obrigado. Porque você não deixou eu ultrapassar todos os limites. Amém? Amém. Eu aprendi. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Se coloque de pé. Quero orar com você. Esse momento é de música. Aleluia. A palavra de Deus é libertação. Amém, queridos? É libertação. A palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade